Hebreus, deixa eu ver aqui. Está no livro de Hebreus. Hebreus 11, pessoal. Acharam aí? Eu tenho falado muito essa semana que passou, até falei sobre isso, sobre a gente se fortalecer na palavra. Hoje eu estava dando um conselho a uma pessoa, antes de eu sair de casa, né? E eu estava falando a importância da gente estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Jesus, gente, ele é verbo, ele é palavra. E a palavra de Deus diz o seguinte, que nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E o que é Jesus? Jesus, ele é palavra, ele é verbo. Entendeu? Hoje, pessoal, a gente estamos aqui no Brasil, né? E aqui a palavra de Deus é a vontade. Você vê que tem igreja, tudo quanto é lugar por aí, é lindo pregar o Evangelho. Mas tem lugares aí que já é proibido, sabe? Quem dera que eles tivessem um versículozinho para alimentar eles. Entendeu? E passar os bilhetinhos escondidos, que é para conseguir passar a palavra um para o outro. Por quê? Porque o demônio, ele não vai tentar impedir de revelar, de falar, não tem nada a ver, mas a palavra de Deus, desde o início, sempre foram perseguidos profetas, os discípulos. Por quê? Sempre proibido de pregar a Bíblia. Já viu isso? Quando prenderam Pedro, prenderam Paulo, e açoitaram eles para quê? Nós já falamos para você que você está proibido de pregar nesse nome. Entendeu? Quer dizer que a luta deles é para que eles não pregassem no nome de Jesus, a palavra de Jesus. Por quê? Porque o inimigo tenta atrapalhar. Das pessoas ouvir pela live, das pessoas vir nos cultos, do pastor pregar, deixar em ataque até o pastor. Ué, como assim? Eu não prenderam Pedro? Não perseguiam lá os discípulos para eles não pregar de jeito nenhum? Por quê? Porque a palavra de Deus, irmão, ela liberta, ela cura. Você está entendendo? Ela salva a sua família. A palavra de Deus, ela faz uma grandiosa obra, ela prospera você, ela muda a sua história, muda seu casamento. Você entendeu? Sim ou não? Você ouve a palavra ela te fortalece quando você está fraco. Ela consola você quando você está triste. Ela anima você quando está desanimado. Ela te traz esperança. Você pensa que acabou tudo, não tem mais jeito? Ela te traz esperança. Tem pessoas aí que pecaram. Mas minha vida não tem mais jeito, já era, acabou tudo. Não. Ela traz a esperança. Como está escrito, né? Se você for fiel, confessar os seus pecados, eu serei fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Entendeu? Então a palavra de Deus, ela é essencial na vida do cristão. Por isso que Deus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E ela produz o que? Fé. Está lá no livro de Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pastor, o que é a fé? Aqui no Hebreus 6, ou Hebreus 11, versículo 1, está escrito assim, a natureza da fé e o exemplos de fé tirado do Antigo Testamento, não é isso? Ora, a
firme, sólida, né? Você quando você está cheio de fé, você não balança, você não volta atrás. A fé é ela que não deixa você desistir. Você está entendendo? Já não teve coisas na sua vida que você até conquistou, mas no meio do caminho você teve horas que você pensou em desistir? Mas você não desistiu por quê? Porque como você está sempre ouvindo a palavra, a fé não deixou você desistir. A fé do Abraão não deixou ele desistir do filho da promessa. Não deixou ele desistir do filho da promessa. Por isso que ele ficou conhecido como o pai da fé. E a gente alcançamos as promessas de Deus pela fé. Não é pela nossa cabeça, de qualquer jeito, não, é pela fé. Uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Pelas feridas de Jesus, fomos sarados. E assim vai embora. Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Então a gente vive, nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé. Pela fé. Por isso que nós temos que estar sempre ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Quando você não ouve direito, ouve de qualquer maneira, ou nem ouve, o que acontece? Você fica sem fé, a sua fé balança. Vem as circunstâncias e às vezes o diabo sabe como trabalhar, às vezes ele se levanta mesmo, né? Com fúria. Porque o diabo, ele odeia a Deus e tudo que se chama de Deus. Eu lembro que teve um homem na Bíblia, um rei, eu acho que é rei Ezequiel, se não me falha a memória, que tinha um outro rei lá, o Senaqueribe, que tinha ódio do povo, ameaçava o povo com ódio. Quero ver quem é o Deus que vai tirar vocês da minha mão. Entendeu? Afrontava eles com ódio. Assim é o inimigo. Quanto mais firme você está com Deus, quanto mais firme você está na palavra, quanto mais cheio você está de Deus, mais raiva o diabo fica. Você está entendendo? Porque você passa a ser uma pessoa, para o demônio, você passa a ser uma pessoa invencível, porque ele quer te derrubar de qualquer jeito e não consegue. Você passa a ser uma dor de cabeça para o diabo, porque você entendeu agora quem é você está firme na fé, você assumiu o seu lugar em Cristo. Outra coisa, que a fé, ela não deixa você abaixar a cabeça para a derrota. Por mais que o diabo fala que não tem jeito, que acabou, que aquilo ali não vai dar, que não sei o quê, você não aceita aquilo ali de jeito nenhum. Você não abaixa a cabeça para a derrota. A fé, ela nasce em você uma convicção, uma certeza de que você vai vencer, por mais difícil que seja. Ô meu filho, boa noite, a paz. Quem botou na mente quem botou na mente do Davi? Quem convenceu o Davi que ele ia vencer aquele Golias? Se ninguém queria lutar com Golias. Era a fé dele. Quem convenceu Sadraque, Mesaque e Abednego que Deus ia livrar ele daquela fornalha? A fé. E fez o Daniel encarar lá a cova dos leões. A fé é uma certeza de que você não vai ser vencido. Não adianta, o diabo pode tentar o que for, você não vai ser vencido. Não porque você é uma pessoa invencível, você é melhor. Não. Mas porque você crê que aquele que está com você é maior do que todas as coisas. Que em Cristo, sozinho não, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Então você já sabe que aquilo ali, por mais que o demônio tente, por mais que o demônio tente te mostrar que não tem jeito, você vai conseguir vencer aquilo ali.
E não estou falando daquilo, às vezes é um parente seu, e o mundo está tentando destruir de tudo quanto é jeito, não vai conseguir destruir. Enquanto você crê em Jesus, e você crê na aliança que você tem com Ele, o diabo não vai conseguir destruir. Entendeu? Sim ou não? Vocês estão entendendo mais ou menos o que é fé? A fé é como se fosse assim, por exemplo, um automóvel, uma moto. Se você não colocar um combustível, não vai andar. Ou você vai até onde o teu combustível durar, sim ou não? Hã? Chegou ali na frente do mercado, acabou o combustível. Acabou, não anda mais. Não anda mais. Se for uma moto, você pode ir empurrando ela. Se for um carro, tem que ir empurrando ele até o posto. Não vai andar mais. Esquece, só vai andar se você botar o combustível. Por isso que a gente olha ali, está na reservazinha, que a gente fala, botar lá onde que acaba no meio da rua, porque você já sabe que não vai andar. Ou você vai para um lugar longe, o que você faz? Não, já vou abastecer, porque vai ter um posto no meio do caminho, você já vai preparado. Assim é a fé. Você está indo muito bem com Jesus. Se acabar a fé no meio do caminho, tua bênção para ali. Só vai andar de novo com... Quer ver um exemplo? Aconteceu isso com Pedro. Pedro, ele olhava para Jesus. Quem é Jesus? Palavra, verbo. Então ele estava cheio de fé olhando para Jesus. E ele andou sobre o mar. Olha só, pessoal, ele andou sobre o mar. Mas no meio do caminho, ele olhou para os lados, começou a ver a tempestade, o vento forte, então ele teve medo. O medo tomou o lugar da fé. Quando nós não cremos, o medo toma conta. Entendeu? Tomou o lugar da fé. O que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Quer dizer, ele foi até onde a fé dele permitiu. Aonde não teve mais fé, ele afundou. Assim somos nós vamos até onde a nossa fé nos leva, nos permite. Você é uma pessoa cheia de fé, você é uma pessoa que não vai se derrotar, você vai longe. Você está aí olhando para a palavra, você está crendo em Jesus. Agora, se você não tiver fé, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí essas coisas dão errado, por quê? Porque quando você não tem falta fé, vem o medo. Entendeu? Vem o medo. Aí o medo faz as coisas dar errado. O medo é uma ausência de fé. E quando eu estou cheia de fé, tu não tem medo. Entendeu? Você, quando está com a fé, você não tem medo. Você sabe que Deus está contigo, que você vai vencer. Mas como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Sei que Deus está comigo, então vai ser bom porque Ele está comigo. E outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Tem gente que pensa que aceitar Jesus, você aceitou Jesus, né? Você não vai passar mais nada de mim, agora sua vida é só maravilhas. Preste atenção, pessoal. Deus prometeu, e é a vontade dele, que você viva bem, você coma bem, você tenha saúde, você tenha paz no seu coração, mesmo no meio desse tumulto aí do mundo. Mas ele falou: no mundo tereis aflições. Às vezes a pessoa pensa que você aceitou Jesus, você não vai ter mais aflição nenhuma, você só vai ser só vitória. Totalmente aquele paraíso é quando a gente chegar lá em cima, pessoal. Deus não quer que você ande doente, você anda rasgado, tudo teu dá errado, não. Mas você tem tentações. O diabo nunca vai deixar de te tentar, a não ser que você estiver morto. O cadáver ali, ele vai, não, isso aí não dá para tentar mais não, já morreu. Agora, se você está vivo, enquanto você estiver vivo, você vai ter tentação. Outra coisa, perseguição. Se você é luz, você é uma pessoa de Deus. Quanto mais cheio você está de Deus, mais perseguição você tem. Porque aquelas pessoas que estão nas trevas, ainda não conhecem Jesus, o demônio usa eles para te perseguir, xingar, falar mal de você,
entendeu? O nojo da sua cara, outras coisas que você vê que aquilo ali não é de Deus, está entendendo? Então, isso aí são coisas que a gente precisa se fortalecer, que nem lá no livro de Efésios 6, versículo 12: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. É aquela fofoquinha que ele usa alguém para falar de você, entendeu? É uma notícia ruim, uma pessoa que vem tentar falar mal de outra pessoa para você, para te derrubar, entendeu? E você não fala derrota, você não tem que acreditar nisso. Tem coisas que se eu ouvisse lá atrás, hoje eu não estaria fazendo, entendeu? Muitas coisas que quando eu fui para a igreja, quantas pessoas já ouvi falar, não vai ficar muito tempo não, tanta coisa, demora muito, vai sair. Eu estou aqui até hoje, se eu ficasse dando ouvido a isso, e outras coisas. Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando. Glória a Deus, você prestar atenção naquilo que Deus está falando. Então, Jesus, ele está falando, a fé, ela é isso. Quando você entende a palavra de uma tal maneira, que você não enxerga mais a derrota. O Davi, quando ele foi lutar com Golias, não tem Golias? Todo mundo tinha medo de lutar com Golias, porque já viu Golias, já tinha destruído vários exércitos, gente. Era mais ou menos assim, o Golias era considerado um demolidor, e ele não era um homem alto. Não, ele não era um homem alto, forte, não, ele era um gigante. O capacete de Golias devia pesar um saco de cimento. O bicho era grande, ele era um gigante. Os homens mais fortes dos exércitos, os soldados mais fortes do exército, na frente de Golias, eram umas formiguinhas. E ele já tinha destruído vários exércitos. Para destruir mais um era fácil, né? E o Davi, ele não era o homem mais alto que tinha ali. O Davi era o menorzinho que tinha. Detalhe, ele não era guerreiro. Davi não sabia manusear uma espada, um escudo. Davi não tinha uma armadura, ele não era um guerreiro, era um pastor de ovelhas. E o Davi, quando foi lutar com Golias, o interessante é que ele já viu Golias morto. Ele não já foi assim, poxa, vai me esmagar, caraca, se me pegar, vai... Não. A fé do Davi era tanto que ele já via aquele gigante derrotado no chão. Você está entendendo? Quando você se enche da palavra de Deus, a luta, por maior que seja, você já enxerga ela vencida. Você sabe que Deus não vai falhar. Você sabe disso. Mas o negócio é tenebroso, mas Deus é maior. Ele não vai falhar. E aí, o que aconteceu? O Davi, ele diz assim, você veio a mim com lanças e escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe o que Davi falou para ele? Ainda hoje eu vou dar sua cabeça, o negócio assim, para o você vai falar o nome do bicho lá por aí. E o Davi, pequenininho, irmão, ele encarou aquele gigante, derrotou aquele gigante, cortou, pegou com a própria espada do gigante. Ele não sabia manusear uma espada, mas ele pegou a própria espada do gigante, que devia ser um espadão enorme, porque o cara era gigante. Vai ver que era até pesada para o Davi pegar. Ele arrancou a cabeça do gigante, irmão, e veio a cabeça do gigante da mão. Quer dizer, o Davi, ele
ele não enxergava o fracasso, ele não enxergava a derrota. Ele não via aquilo ali, aquele gigante maior do que Deus. A fé faz você enxergar que o seu problema não é maior do que Deus, embora pareça, mas não é. Sim ou não? Para você enxergar que o seu caso tem jeito. Pastora, mas o meu é muito difícil, mas tem jeito, para Jesus tem. Isso é que é fé, vocês estão entendendo, direitinho? É uma convicção, é uma certeza. Então ele está falando aqui, olha, a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a certeza, que é a prova, né, daquilo que você ainda não viu. Você está entendendo? A fé é uma certeza, é uma convicção daquilo que você ainda não viu. Inclusive, aqui mesmo, deixa eu ver aqui onde ele está, que eu vou te mostrar. Vamos pegar lá do... Entenderam, né, pessoal, o que é a fé, né? Vamos agora, 11, versículo 27. Acharam aí? 11 mesmo, onde você está mesmo, versículo 27. Vamos dar alguns exemplos de fé. Esse aqui é um exemplo de fé, olha só. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, né? Pela fé, isso aqui é o Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão de sangue para que o destruidor dos primogênitos não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho. Às vezes você está passando uma situação difícil. Você não está passando o mar vermelho, mas às vezes você está passando uma luta. Está mostrando aqui, aqueles homens lá, aquele pessoal, pela fé eles passaram pelo mar. Pastor, o que significa isso? Que pela fé você vai passar e vai vencer. Só que você precisa ir para cima. Você não pode ficar olhando, isso aí não dá, não tem mais jeito. Não. Você tem que orar, tem que ser perseverante, você não pode desistir. Pela fé, o meu marido vai ser liberto, em nome de Jesus. Pela fé, meu filho vai se converter. Pela fé, eu vou vencer essa situação aqui, essa doença, ou essa dívida. Pela fé, eu vou conseguir comprar isso, ou vou conseguir fazer aquilo. Você tem que usar a sua fé. Vocês estão entendendo direitinho? Esses homens lá atrás, eles fizeram isso pela fé. Glória a Deus, eles passaram o mar. Mas como que eles passaram? Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Eles venceram aquele exército lá. Tu imagina só, irmão, uma fé, pela fé, um mar se abriu. E aquele caminho sequinho para você passar. Não foi isso que Jesus falou? Ele falou assim: se tiverdes fé do tamanho, se tiverdes fé e não duvidares no seu coração, até este monte disseste, erga-te e precipita-te no mar, será feito. Tudo que disser será feito. Foi isso que ele disse? A fé não só move as montanhas, mas a fé abriu o mar. Pela fé, o mar foi aberto.
porque eles creram no que Deus estava falando. Quando nós cremos no que Deus fala, nós vimos o impossível de Deus acontecer, mas a gente tem que crer no que Ele está falando, porque o demônio, ele vai fazer de tudo para você crer o contrário, porque quanto mais você ora, parece que mais o demônio mostra para você que não vai ser, parece que tem hora que dá a impressão que está piorando mais. Já reparou isso? Poxa, pastor, estranho, quanto mais eu oro, parece que... Não. Isso aí, o império das trevas, eles têm que arrumar um jeito de tentar parar você. E qual é a única maneira que ele tem de tentar impedir a sua bênção de acontecer? Ele só tem 2 meios de impedir a sua bênção de acontecer. Qual que vocês acham que é? Oi? Uma é a fé. Ele vai tentar fazer você duvidar do que você orou. Aí, tá vendo? Você orou, não adiantou nada. Você falou com a figueira continua ali inteirinha. Você já falou com essa figueira 10 vezes, a figueira está lá, não está nem aí. Não adianta não. Você já orou, o troço não sai nunca. Uma é tentar fazer você duvidar, para o problema continuar ali. E o outro é tentar fazer você pecar. Porque se você pecar, você vai se afastar de Deus. E separado de Deus, como é que Deus vai agir? Porque eu vou vencer pelo poder de Deus, eu vou separar dele. O Sansão, enquanto Deus estava com Sansão, ele vencia todos. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento, gente. Agora, o dia que o Espírito Santo saiu de Sansão, Deus me livrou das outras vezes, também vai me livrar dessa vez. É ruim. Os inimigos pegaram ele e arrancaram os olhos dele. Ele não tinha mais força. Mas por quê? O pecado separou ele de Deus. E ele, sem Deus, ele era fraco. Sem Deus, somos fracos. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Agora, com Deus, aí a gente somos fortes. Aí a gente consegue vencer. Estão entendendo? Sim ou não? Então, só tem 2 maneiras do diabo tentar atrapalhar a sua bênção. Uma é tentar fazer você pecar. Sei lá, vai arrumar alguém para te xingar, alguma coisa ele vai fazer para ver se cria um ódio no seu coração. Ou ele vai tentar, sei lá, fazer você mentir, dar uma volta em alguém para arrumar um trocadinho. Alguma coisa ele vai tentar fazer você pecar. Pegar alguma coisa que não é seu, julgar alguém, jogar você contra um pastor, uma coisa assim, um irmão, uma coisa ele vai tentar fazer, porque ele sabe que essas coisas são pecado. Ou ele, aí você não está pecando, você não vai cair na dele, não está amarrado, não aceito isso. Então ele vai tentar fazer você duvidar. Entendeu? Por isso que Deus, ele apareceu para Abraão, porque Abraão achou que a promessa estava demorando muito, pois esse filho nunca chega. Acho que esse filho vai chegar mais não. E aí Deus falou para Abraão assim, apareceu e falou assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Assim, ô Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, isso que você quer, eu posso fazer com muita facilidade. É o que? Libertar seu marido? Não, quantas pessoas já seguem em Deus, perdem o Senhor? Saulo, que era marrento pra caramba, se converteu. Antes cheio de marra, Jesus padeceu lá para ele, acabou a graça. Entendeu? Se converteu mesmo. E outras pessoas, Pedro também, só Jesus, ninguém fala do Pedro, Pedro era só Jesus na vida do Pedro, e se converteu. Então ele falou: eu sou um Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer isso. Mas faz o seguinte, anda na minha presença, que é andar na palavra de Deus, e ser perfeito. O que é ser perfeito? Não duvidar de Deus. Aí o diabo tenta fazer a gente falhar em alguma dessas partes. Ou a gente é perfeito, estamos crendo muito, mas desobedecemos alguma coisa, sei lá, ouvimos fofoca,
ouvimos falar mal de alguém, mas estamos crendo. Aí não funciona, a gente está sendo perfeito, mas não está obedecendo a palavra. Ou às vezes é o contrário, às vezes a gente está obedecendo a palavra, não, glória a Deus, não vou cair nessa daí. Ser vigilante, mas não está crendo. E tem que fazer o quê? Os dois, anda na minha presença e ser perfeito. Eu tenho que obedecer e crer. Aí ele disse, aí sim, aí eu porei o meu conserto entre mim e ti. Aí, Abraão, eu vou conseguir fazer o que eu te prometi, mas anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Pastora, tem como fazer essas duas coisas? Tem. Mas não é fácil não, irmão. Nada que é bom é fácil. Isso é fácil que não presta nada. Às vezes a pessoa prospera, por exemplo, assim, que nós não estamos aqui para julgar ninguém, isso é só um exemplo. Porque, né, tem pessoas, eu não estou falando também que é aquelas pessoas que eu não conheço, não sei, não vi, então não estou dizendo que eles são assim. Estou falando assim, uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que vai para a vida do tráfico, ou vai para a vida do roubo, do assalto, eles prosperam rápido. Mas também a queda também não vale a pena. Você está entendendo? Aquele caminho ali não vale a pena, quando derruba uma vez só. Então, ele está falando aqui, vamos lá. Então, pela fé, eles passaram o quê, pessoal? O mar vermelho, como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Quem falou para eles rodear aquilo ali que queria cair? Deus, irmão. Foi pela fé, pelo natural, aquele muro jamais tinha caído. Pastor, por quê? Porque se Deus falasse para você, você não vai fazer isso, que isso aqui é uma igreja. Fica 7 dias rodeando essa coluna aqui, depois dá um gritar que essa coluna vai cair. Você ia acreditar? Tá, se você visse eu rodeando essa coluna de 7 dias, o que você está fazendo aí, pastor? Não, que 7 dias vai cair essa coluna. Você ia achar que eu era o quê? Pastor é doido. Ué, mas caiu a muralha. Entendeu? O Noé, quando estava construindo uma arca, para ele, a família, os animais não morrer afogados, o pessoal devia rir muito de Noé. Por quê? Porque não chovia sobre a terra. Hoje chove, mas lá não se via chuva igual agora. Cientificamente falando, era impossível chover na terra. Que dilúvio era esse que ele estava esperando? Ninguém. Eu chamava o Noé de doido. Esse cara está caducando daí. Nem chuva a gente não tem. O cara está fazendo um negócio com um dilúvio. Ele fez aquela arca por quê? Por fé, porque Deus disse para ele. Você está entendendo? E, irmão, vou te falar um negócio. A gente andar por fé, até hoje em dia assim, o pessoal pensa que a gente é meio doido. Entendeu? Eu vou ver se em nome de Jesus eu vou comprar uma geladeira. Mas que dia? Deus proverá. Tá, pode ser, Deus proverá. O pessoal acha que você é doido. Você nem dinheiro não tem, você não tem renda nenhuma, Deus proverá. E prover mesmo. Andar pela fé, irmão, é andar pelo invisível, não é pelo que você vê. Você vai tudo no sobrenatural de Deus. Então ele está falando aqui, e pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, porque acolheu em paz os espias. O que mais
faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, que era muito testemunho. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Pastor, a senhora já passou um testemunho de fé, de sobrenatural? Já passei. Deixa eu te explicar. Eu teve uma época da minha vida que eu estava com um dente que estava me incomodando. Mas esse dente é um dente último lá de trás. Quem já arrancou o dente lá de trás, o último? Já, como é que ele é? Ele é grande ou pequenininho? Lá de trás. Grandão, né? Tanto é que ele é mais caro para arrancar. A raizona do bicho é enorme. Você foi no dentista, claro, arrancar, né? Esse dente estava me incomodando muito. Por que ele estava me incomodando? Não é que ele estava doendo, porque Jesus não levou as nossas dores. Então, ameaçava doer, eu repreendia aquela dor ali. Então, ele não me incomodava, mas só que ele quebrou muito. E esse dente eu não conseguia comer direito com ele. Aí, do jeito que ele quebrou assim, as partes de cima, mas ele estava a raiz dele, e arranhava, cortava minha boca. Aquele dente era um pesadelo na minha vida. Para mim comer, então, era horrível. E eu não tinha dinheiro para arrancar esse dente. Não tinha dinheiro. Lá atrás é caro para arrancar. Incomodando. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, esse dente está me incomodando. Estou sem dinheiro para arrancar esse dente. Todo dia me incomodava. Todo dia. Uma vez, gente, eu não sou criança, eu não tenho dente de leite. Uma vez eu falei com o meu pastor, eu estou com um dente que está me incomodando esse dente. E ele é logo lá de trás. E eu não tenho dinheiro agora para arrancar esse dente está... machuca minha boca, me incomoda. Aí o pastor falou assim, Fabiana, pode ficar tranquilo, que eu vou estar orando e Deus vai dar uma solução nisso aí. Tá bom. Aí ele falou assim, Deus vai dar uma solução nisso aí. Eu falei, pois é, pastor, mas eu estou sem dinheiro para arrancar. Não. Fabiana, pode ficar tranquilo, que eu vou orar. Ou você vai arrancar, ou esse dente vai cair, não sei. Mas quando ele falou isso, me deu até vontade de rir. Eu falei, né? Fiquei. Passou uns dias depois, quando eu passava a língua nele assim, ele estava mole. Ah, pastor, fiquei sério. Eu balançava assim, ele estava balançando para lá e para cá. Esse dente do nada, mas para mim era impressão. Eu falei, não, isso é impressão minha. Claro que o dente incomoda, nada. Eu falei, isso é impressão minha, mas eu fiquei vários dias passando ali para ver se era aquilo mesmo. Aí quando eu acordei de manhã, isso foi pouco tempo, uma semana depois mais ou menos, que o pastor falou. Eu vim aqui para a igreja, porque eu já estava aqui na igreja já. E eu fui ali para o escritório orar. Aí de manhã eu passei a língua assim, ele balançando com tudo, esse dente está me incomodando. Aí eu achei ele muito mole. Aí eu fui e peguei, falei, será que ele está mole mesmo ou é impressão minha? Eu peguei ele assim para balançar. Quando eu peguei ele assim para balançar, ele saiu. Sem sangue, sem nada. A raiz desse tamanho. Sem dor, sem nada. Gente, eu estou falando isso diante do Espírito Santo, que eu não posso mentir. Não saiu sangue, nem doeu, nem nada. Saiu desse grandão com a raiz morre. Entendeu? Agora você me diz, você já viu isso acontecer? Sem você ir no dentista, sem nada? Eu nunca mais esqueci disso. Eu falei com a menina, quando eu falei para a menina, mãe, que isso? Eu falei, sério. E o pastor falou que ele ia orar
Ou Deus já proveu o dinheiro para me arrancar, ou esse dente ia cair, caiu. Entende? Raiz. E o mais admirável de tudo é que não sangrou e nem doeu. Gente, você já arrancou um dente no dentista com anestesia, com a raiz daquele tamanho. Eu já fui arrancar um dente uma vez inflamado que não pegou anestesia. Quando o cara fez assim, caraca, que doido. Tu imagina um dente sair sem dor, sem nada, sem sangue, sem nada. Isso aconteceu na minha vida. O pastor falou que ia cair no céu. Entendeu? Eu só não guardei de recordação, mas que caiu. E foi aqui dentro do escritório da igreja. Eu falei, não é possível que esse dente tá mole, gente. Aí quando eu peguei aqui, pastor, mas você não levou ponto em um lugar. Fechou. Vou morar aqui alguns dias, ó, fechou normal. Gente, a fé é uma coisa estranha, assim, é meio estranha. Que se você contar isso para os outros, você é meio maluco, mas foi. E outras coisas que já aconteceu comigo, se a gente contar, que isso, pastor? Sério, nada aconteceu. O pastor falou que ia acontecer, eu olhei, não. E eu falei para o pastor, pastor, nem aquele dente que você falou? Aí simplesmente saiu, doeu, sangrou. Eu não falei que Deus ia dar um jeito mesmo. Entendeu? A fé, às vezes, parece uma doideira, mas é verdade. É a mesma coisa ficar rodeando aqui, não. Essa parede vai cair, não precisa ser doido, mas aconteceu isso lá. O Gideão venceu um exército de midianita com areia do mar. Qual foi a arma que eles usaram? Buzinas e pífaros, tochas acesas. Já pensou você sair, que nem essa operação que teve aí no Rio de Janeiro aí? Pessoal, vamos lá combater. Tiro pau para tudo quanto é lá, desce aí de buzina. Umas tochinhas assim. Mas aquela época era equivalente a isso, porque os caras estavam soldados estavam armados até os leitinhos. Pastora, mas naquela época não existia bala. Mas, irmão, você já viu as flechas na guerra? Naquela época? Caraca, tinha os arqueiros. Às vezes tinha fila de arqueiros assim, ó. Eles iam naquela chuva de flecha. Entendeu? Os caras botavam os escudos assim, para não pegar nele. Aquilo ali, se pegasse, também igual um tiro, irmão. Dependendo de onde pegasse, já era. O cara morria na hora. Entendeu? Vocês já viram a flecha? Assim, aquilo ali, de longe, parece que é pequenininho, não. Aquilo ali é afiadão na ponta. Até aquela ponta assim, aquilo é afiadão. Se não pegar em alguém, corta. Onde pegar, corta. Os caras estavam armados até os dentes. E o Gideão venceu com buzinas e pífaros. Porque ele foi pela fé. Deus mandou ele fazer, ele fez certinho do jeito que Deus mandou. O povo também era obediente, porque o povo também fez igualzinho o Gideão falou e venceram a batalha. Às vezes você está passando uma batalha difícil, pastor, só Deus sabe que estou passando no meu casamento, na minha vida espiritual, para a salvação da minha família. Olha, tem dia que eu penso, mas você pode vencer pela fé. Não é pela força do seu braço, é pela fé, crendo no que Deus está falando. Você vai usar as armaduras de Deus, glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, ó. Os quais pela fé, vence no 33, tá? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões e apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram. O que eles fizeram na batalha? Se esforçaram. É isso que a gente tem que fazer. Da sua fraqueza você tem que tirar força.
A Bíblia diz o seguinte: digo fraco, sou forte. E você tem que se esforçar na batalha, porque você não está vendo, mas você tem uma batalha espiritual. Pela libertação do seu marido, dos seus filhos, da sua família, pela sua prosperidade, pela sua fé, você tem batalhas espirituais. O reino das trevas não quer que a sua família se converta, não quer que a sua família seja salva, não quer que você prospere, não quer que você tenha saúde. Então ele tenta derrubar você. Mas o que você tem que fazer na batalha? Se esforçar. Vou me esforçar para ouvir, vou me esforçar para orar. Eu vou apresentar um jejum. Tem casta de demônio que só sai do coração de mim. E às vezes são tropas. O Efésios 6 está falando lá bem claramente que nossa luta não é carne e sangue, mas temos sim que lutar contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais. Sabe o que é hostes, pessoal? São exércitos, tropas de demônios. Olha o que a gente tem que lutar: tropas, exércitos, tropas, são hostes. Exército é tropas de demônio. Entendeu? Então a gente tem que se esforçar nessa batalha. Se a gente não se esforçar, a gente não entra no reino do céu. A nossa família não é salva. Isso que Jesus falou, né? Deus falou para Josué: esforça-te, venha comando, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei seus pais que te daria. Você vai conseguir salvar esse povo, Josué, mas você tem que fazer o quê? Esforça-te e tenha bom. Mas se esforçar para quê? Se esforçar para orar. Não é fácil você orar, não, irmão. O diabo faz de tudo para você não orar. Te dá sono, dor de barriga, tanta coisa. Celular toca, toda hora fica tocando o celular, a mensagem uma atrás da outra. Aí você: não vou atender, não, eu estou orando. Não vou atender. Você: meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa. Aí você sai da oração, vai lá correndo com tanta figurinha. Você vai ganhar 10 figurinhas. Já desconcentrou sua oração. E a oração, ela tem uma inspiração, sabia? Tem hora que você ora a Deus, você entra naquela inspiração. Se você ficar toda hora parando, você vai perder a inspiração. Daqui a pouco você não está mais com vontade de orar. Porque toda hora interrompendo, esfria, sabe? Daqui a pouco você não dá mais de orar. Você tem que aproveitar aquela inspiração. Tá com a inspiração, vai embora. Não quero falar, depois fala. Entendeu? Vai embora. É assim. Se esforçar para ouvir a palavra. Pastor, é fácil ouvir a palavra? Não é fácil ouvir a palavra. Não é fácil pregar a palavra. Não é fácil. Se fosse fácil, não tinha essa guerra desde o começo na Bíblia para pregar a palavra. Os profetas foram decapitados, foram mortos. João Batista perdeu a cabeça. Paulo perdeu a cabeça. Entendeu? Pedro foi crucificado lá na cruz. E outros. Estevão foi morto, Tiago, se fosse fácil, não seria tanta luta para eles pregar o Evangelho, tanta luta para o povo ouvir. Até hoje é uma luta para o povo ouvir, até hoje é uma luta para pregar. Por quê? Porque você, quando começa a pregar, que nem eu estou falando, você está ouvindo, se fortalecendo na fé, você vai se tornar uma pessoa invencível para o diabo. Daqui a pouco ele não consegue mais derrubar você. Você se firmou, ele não consegue mais te enganar, não consegue destruir mais sua família, porque você agora está firme na fé. É isso que ele não quer. E aqueles que não conhecem Jesus, ele não quer que ouça para aquela pessoa não se converter e sair da mão do maligno, das trevas para a luz. Não quer que aquelas pessoas sejam salvas, quer que elas continuem ali na escuridão. Muitos ficam lá perdidos, sem ter uma saída, outros se suicidando, porque falta o Evangelho. Vocês estão entendendo? Conseguem entender? Então, eles tiraram o que, pessoal? Na batalha, se esforçaram. Puseram em fogo o quê? Exército dos estranhos. Eles colocaram em fogo os exércitos dos estranhos. Pela fé,
Você vai botar para correr aqueles espíritos que vêm para tentar destruir você, a sua família. Não é o que está escrito em Deuteronômio 28? Por um caminho que o Senhor entregará aos seus inimigos feridos diante de ti. Por um caminho ele virá até você, por 7 caminhos fugirá de você, não é isso? Então a sua fé vai botar para correr o mundo que tenta destruir a sua casa, sua família, seus filhos, sua fé. Entendeu? Mas tem que ser pela fé. Não é de qualquer maneira que eu vou xingar o Bernardinho, não vai sair nada, vai entrar em você também. Está todo mundo na mão dele. Entendeu? Não é assim? Aí ele está dizendo aqui, ó. E mulheres, as mulheres receberam pela sua ressurreição os seus mortos. Por que a mulher recebeu os seus mortos? Porque teve pessoas na Bíblia que pela fé tiveram parente que estava morto. Igual aquela viúva lá, que a Sulamita, né? A Sulamita, Deus usou o profeta para ressuscitar o filho dela. O Jairo, Deus usou Jesus para libertar a filha dele. Marta e Maria teve o Lázaro de volta pela fé. Entendeu? Aí olha só, o que eu acabei de falar para você, ó. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram os escárnios, açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos aos fios da espada. E andavam vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados. Isso aí está falando dos profetas e dos discípulos lá que eu acabei de falar, que pela fé eles não negaram Jesus, eles lutaram para pregar o Evangelho. Ele está dizendo aqui, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes, pelas covas, cavernas da terra, e todos esses tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você está entendendo? Eles alcançaram melhor, não pior. Então, a gente pela fé, a gente vence, mas a gente tem que ter a fé. Glória a Deus, amém? A gente não pode desfalecer na fé. Eles estão falando ali, eles puseram exército para correr, eles foram, se esforçaram na batalha. A gente tem que fazer isso. Glória a Deus, e a gente vence. Mas se eu não ouço a palavra, como é que eu vou ter fé? A fé vem por onde? Eu não ouvi. Glória a Deus, amém? Então, pessoal, eu não sei o que você está passando na sua vida, pastor, só Deus sabe, passando uma luta. Você vai vencer isso pela fé, crendo que Jesus, ele é muito maior do que isso que você está passando. Glória a Deus, não, se Deus falou que ele é poderoso para me livrar, então eu vou vencer isso aqui, amém? Jesus falou que eu sou mais do que vencedor, que em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Nenhuma ferramenta preparada contra mim irá prosperar. Você tem que se armar da fé. Começou uma doença lá a ameaçar o seu corpo. Não, peraí. Jesus disse o quê? Pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Tem um demônio tentando destruir a sua família. Peraí. Jesus disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Ah, mas aí
Estou cheio de conta, não tenho dinheiro, mas ele disse que ele é o nosso pastor e nada. Você tem que se fortalecer na fé. Ah, mas eu me sinto tão sozinho. Não te deixarei, nem te desampararei. Ah, mas é muita violência. 1000 cairão ao seu lado, 10 mil ao seu direito. Mas, pastor, é muita doença. Praga nenhuma chegará à sua terra. O que você quer mais? Hã? Não é possível, né? A gente vai perder a batalha com tudo isso. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos orar. Feche seus olhos em nome de Jesus, amém? Amém? Pega aperta a companhia ali, pede a Natasha o suco da uva para mim. Zuzu, você podia fazer um favor para mim? Sem querer, se botar para cá de preparar para mim um recipiente. Ela vai pegar lá. O suco da uva, por favor, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos na tua presença. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós viemos, ó Pai, agradecer o Senhor por esse conselho, essa palavra que o Senhor nos enviou. E, Pai, nós agradecemos o Senhor e pedimos, ó Pai, que cada dia o Senhor venha fortalecer cada um de nós na fé. E tudo isso que essa pessoa estava pensando que não tem mais jeito, que acabou, que está difícil, que ela venha vencer tudo isso, Pai. Que ela venha enxergar que o Senhor é muito maior do que tudo isso que ela está passando. E que todos os problemas que têm cercado ela não é nada diante de ti. Como o Senhor falou para o Gideão. Era tanto exército contra ele, mas ele era muito. Os midianitas eram como areia do mar. Era como gafanhoto. A Bíblia diz que cobria toda a terra. Mas o Senhor disse o seguinte: Gideão, eis que eu serei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E em nome de Jesus, eu profetizo que essas pessoas vão vencer todos os problemas, Pai. Em nome de Jesus, a todos eles sendo vencidos pela fé. E essa pessoa vai ser muito abençoada com a família delas, Pai. Eu paraliso a ação do Satanás, exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, que saia agora, em nome de Jesus, da fé dessas pessoas. Aonde você estiver atuando na vida dessa pessoa, estou mandando sair agora. Vai embora, sai e não volta mais em nome de Jesus. Oh Pai, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas, declaro todos libertos, curados e livres. Também, Pai, eu vou apresentar aqui esse recipiente que está sendo preparado ali, que eu estou pedindo, Senhor, que o Senhor transforme esse líquido no teu sangue. E todo o coração que for apresentado, mergulhado ali, que tudo que eles orarem, estiver orando, que pela fé o coração daquela pessoa que eles mergulhar aqui vai ser quebrantado, vai ser, Pai, convertido ao Senhor, que vai deixar de ser um coração de pedra, vai se tornar um coração de carne, um coração que te ama, um coração temente ao Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos. E aquele que trouxe dízimo, oferta, o Senhor venha receber e venha abençoar em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, é só apertar com glória a Deus. Deus abençoe. Desejo uma boa noite. Só um minutinho, tá, gente? Que ela vai pegar o suco dela. Oi? Tu não deixou com a Natasha, não, menina? Ele só se vai provar no pouco do próximo saco de preparar. Meu amor, tô precisando do suco para preparar. Pede ela para tirar ali por baixo para ela preparar, depois a gente acha a chave. Tem sim.
Poxa, Deus abençoe. Deus abençoe aí todo o pessoal aí do Face e do YouTube, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe.